Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Divino Mestre, a paz que Ele deixou para cada um de nós, possa permanecer conosco nesta noite abençoada e também por toda a nossa caminhada evolutiva, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pois é, hoje nós vamos falar de um assunto de bastante reflexões para nós. É um assunto que nós temos que aprender, porque, como disse a Neuza, existe o Código Penal do nosso país, né, aqui, e também de outros países, cada um tem o seu, a sua legislação, e nós temos também um Código Penal, uma legislação lá do mundo espiritual. E o assunto é exatamente esse, Código Penal da Vida Futura. Esse tema, ele está lá no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Ok? Então, vamos lá. O que é pena? Quando a gente fala Código Penal, nós estamos falando de penas. Mas não é pena de ave, não, tá, gente? É de um código. O que isso significa? Pena, sanção aplicada como punição, mas, no nosso caso, Kardec coloca como, e os espíritos, né, para Kardec, colocam como reparação. É uma reparação por uma ação julgada repreensível ou aflições. E lembra o que Jesus falou para nós? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Lembra que ele falou para nós essa mensagem? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que ele quer que nós façamos, que nós possamos evoluir vencendo a cada etapa, a cada experiência carnal aqui na Terra, também as nossas aflições. Tudo bem? Vamos lá? Como eu disse, esse tema Código Penal é do livro Céu e Inferno, da primeira parte. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira chama-se Doutrina. A segunda parte são relatos de espíritos que realmente vieram até nós, né, ou evocados ou não, trazer o seu depoimento, o seu relato das suas aflições e das suas penas. Tá? Então, a obra O Céu e o Inferno está completando 159 anos. 159 anos. É o quarto livro da codificação de Kardec, né? E ele fala para nós que o objetivo é explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo, tá? Explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo, ok? Baseado em quê? No conteúdo introduzido em O Livro dos Espíritos. Vocês acreditam que esse livro, O Céu e o Inferno, ele é baseado na introdução do Livro dos Espíritos? Então, muita coisa que está lá na introdução, e muitas vezes a gente nem lê a introdução do livro, né? Já passa para os capítulos, ele foi realizado com base na introdução do Livro dos Espíritos. E ele vem falar o quê? Demonstrar a ação da justiça divina. Deus é justo, bondoso, misericordioso. E ele fala também da sorte que aguarda as nossas almas após a morte do corpo físico. O que vai acontecer conosco após a morte do corpo físico, como consequência do quê? De tudo aquilo que nós provocamos aqui na Terra, dos nossos próprios atos. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse livro, essa primeira parte, é muito interessante porque ele traz uma parte que chama A Carne é Fraca. Né? O ratinho está aqui para dizer. Ele se colocou até com um capacete e vamos que vamos. A carne é fraca, mas eu vou comer esse queijo hoje. Tá? E o que a gente aprende quando a gente coloca isso
em primeiro lugar, a carne é fraca? Ele vem nos dizer o seguinte, ó, quando alguém procura uma desculpa para justificar suas fraquezas, é comum ouvirmos a afirmativa, a carne é fraca. É uma desculpa, é uma mentira, que hoje nós já temos aqui, né, a nossa próxima palestra falando de mentira. É uma desculpa, é uma mentira para nós mesmos, dizer que a nossa carne é fraca. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, desculpar-se dos seus defeitos, dos nossos defeitos, com a fraqueza da carne, é, pois, lançar mão de um sofisma, né? De algo que a gente cria para escapar às nossas responsabilidades. A carne é fraca quando o espírito é fraco. Então, quem que é fraco, a carne ou o espírito? O espírito, né? Porque o que nós temos, a nossa vida verdadeira é espiritual, é o espírito. O corpo apenas está experienciando aqui na Terra essa nova encarnação. Tá? Então ele fala, o que inverte a questão e deixa o espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Então, tudo que nós fazemos, a responsabilidade é do corpo ou do espírito? Do espírito. Tá? É o que ele vem falar para nós. A carne é fraca, não quando o espírito é forte. Quando o nosso espírito é forte, a nossa carne é forte também. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse Código Penal da Vida Futura, existem 3 princípios básicos. 3 princípios básicos. Arrependimento, expiação e reparação. O que ele vem falar para nós? São as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. O que seria traço? Seriam marcas. Marcas. Alguém tem alguma marca no corpo físico? Alguma cirurgia que ficou marcado? Algum acidente? Né? Muita gente tem. A Neuza já passou por quantas cirurgias nesse joelhinho, nos olhos agora, né? Eu estou com uma recente, minha cachorra rasgou minha orelha semana passada, estou com o lóbulo aqui todo machucado, ficou uma marca. Né? Mas o que ele vem falar é o seguinte, ó, essas marcas que deixamos gravada no nosso perispírito, ele está falando de marca no corpo espiritual, que é o perispírito. Nós temos o corpo de carne, nós temos o perispírito e o espírito. O perispírito serve para unir o espírito ao nosso corpo. Então, ele é o nosso corpo espiritual. E ele fala que essas marcas ficam no nosso perispírito. E aí, quando nós adentramos ao mundo espiritual, nós observamos essas marcas. Estão latentes em nosso perispírito. E aí bate o quê? O arrependimento. Puxa, olha o que eu fiz. Eu não devia ter feito isso. E aí ele fala que essa marca nós deixamos em algum irmão. Nós provocamos algo em algum irmão. Deixamos alguma coisa nesse irmão que o fez sofrer. E aí ele fala que quando a gente se lembra disso, a gente lembra que tem que expiar. E é por isso que muitas vezes nós nos encontramos nas zonas umbralinas. É a expurgação, é o saneamento da limpeza do nosso corpo espiritual. E aí, então, vem o quê? A reparação. Nós precisamos reparar esse erro que nós cometemos, esse ato. E aí ele fala que quando a gente tem que reparar, a gente vai reparar na terra. A reparação vem aqui para a terra. Por quê? Nós precisamos reparar com aquele irmão aquilo que eu fiz de mal para ele. Aquilo que não foi bom. E aí ele fala, por que a gente tem que reparar aqui? Porque a gente tem que reparar perante a lei de sociedade.
A lei divina de Deus, uma das leis, a lei de sociedade. Então, é aqui, perante a sociedade, que nós vamos reparar o nosso erro. Tudo bem? Arrependimento, expiação e reparação. Tá ok? E como a Neuza falou, e eu também disse no começo, né? Nós temos um código penal. Temos aqui o nosso advogado, o Felipe, né? A nossa pátria, tem o Código Penal, que são as leis aplicadas, né, da justiça criminal do país. Cometemos um ato ilícito, errado, nós vamos pagar, nós vamos ter que responder por isso. Atualmente, o nosso Código Penal tem, juridicamente falando, mais de 300 artigos. Então, se eu matei, eu vou preso. Se eu roubei, eu vou preso. Mas vou preso como? Depende. Depende da situação, depende do crime, depende do fato gerador, né? E aí, o Código Penal da Vida Futura também possui os seus artigos. São mais ou menos 33 artigos. E eu queria trazer aqui uma fala do Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra, além de jurista, conhecedor do Código Penal, ele também é espírita. E olha o que ele fala. As leis penais, ou seja, as leis humanas, apenas retira da sociedade o infrator, não é isso? Não vou preso? Saí de cena, vou para a prisão. E aí ele fala o seguinte, dificilmente o corrige. Dificilmente o corrige. Mas, enquanto que o Código Penal da Vida Futura, o Código Espiritual, ele nos traz de volta à vida. Isso que é a justiça de Deus. O nosso Código Penal, né, daqui da Terra, aqui do nosso planeta, do nosso país, né, ele vai nos tirar da sociedade. E a misericórdia de Deus vai nos trazer de volta à vida para a nossa reparação. Não é interessante? Então, olha como Deus é justo e bondoso. Ele nos dá novamente a oportunidade de voltar e viver em sociedade para reparar o nosso erro. E não como nós, homens reclusos na cadeia. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é expiação? São reencarnações sofridas. Quem está falando isso? Livro dos Espíritos, Introdução. Expiações são reencarnações sofridas, onde o espírito sente a consequência do mal que praticou. É aqui que nós vamos, né, reparar todo o mal que nós praticamos. E ele fala, o que é missão ou prova? É uma tarefa marcada pelo sofrimento e solicitada pelo espírito antes de reencarnar. Por isso que às vezes a gente reclama, mas pode ser uma prova que nós escolhemos. Então, cuidado ao reclamarmos. Muitas vezes nós imploramos para nascer e passarmos por essas situações. E também tem a missão, né? Quando a gente reencarna como missão, sempre tem por objetivo acelerar o aperfeiçoamento daquele que solicita, ou seja, o progresso espiritual. Eu trouxe aqui Chico, né? Cantamos até a música do Chico, esse mês de abril comemorou-se o aniversário de Chico, e ele veio como um missionário. Desde os 5 anos, ele já falava, já conversava com o espírito da sua mãezinha, e assim foi, um dos maiores missionários espirituais que o Brasil, quiçá o mundo, conheceu. Tudo bem? Deu para entender o que é expiação, prova e missão? Tudo bem? Vamos lá. Lá no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, ele também fala sobre sofrimentos eternos. Tá? Muitas vezes ouvimos o seguinte raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem recomeçar em outra existência repleta de misérias e dificuldades. Quantas vezes a gente fala, mas Deus não é justo a gente reencarnar passando por tudo isso? Não, mas a gente tem uma historinha nesse mesmo capítulo que diz assim: dois chefes de empresa iriam
né, dar uma chance para cada um dos seus subordinados. Um numa empresa, outro na outra. Só que esses dois subordinados, esses dois empregados, eles não agiram corretamente naquele dia de trabalho. Eles agiram muito mal. E aí, o primeiro chefe, né, dono da empresa, chamou o seu subordinado e falou: olha, você está demitido sumariamente. Mas por quê? Me dá uma chance. Não, você está demitido. Ponha-se daqui para fora da minha empresa. E este homem foi para fora, ficou doente, não conseguiu mais emprego e morreu na miséria. O outro chamou o seu empregado e falou: olha, você não agiu corretamente. Não agiu corretamente. Inclusive, eu ia te dar uma promoção. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais uma chance. Vai lá, torna o seu dia de trabalho melhor e ali no futuro você ganhará, então, a sua promoção. Será que é necessário a gente perguntar qual chefe foi o mais justo? O número 1, que sumariamente não deu nenhuma chance ao seu subordinado, ou o chefe número 2, que ali, né, ficou assim comovido, se comoveu com a situação do seu subordinado e lhe deu mais uma chance. Assim é Deus para conosco. Tá bom? E aí ele fala aqui, olha, o Espiritismo ele não utiliza de autoridade particular para formular um código. Isso não é uma questão do Espiritismo, tá? A sua lei no que diz respeito ao futuro da alma se baseia nas observações dos fatos. Lembra que eu falei que esse livro, a segunda parte, tem o depoimento de espíritos, evocados ou não? É aqui, ó. Quem tiver interesse, tem cada história, gente. Muito interessante. São 33 fatos ou artigos, até porque a segunda parte, como eu falei, são de depoimentos. Vamos lá, bem rapidinho. São 33, eu trouxe assim as mais promissoras para a nossa reflexão. Artigo 2, a felicidade perfeita está intimamente ligada à perfeição, ou seja, à completa depuração do espírito. Só seremos completamente felizes quando nós limparmos todo o nosso espírito, ok? Quando houver todas as reparações necessárias. 3, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. Então, a gente vem com um carnezinho para reparar aquela situação, e aí a gente vem aqui e consegue angariar outra, mais um carnê. Então, a soma das penas é conforme as nossas imperfeições, tá? E a soma das alegrias, é proporcional à soma das nossas qualidades, do nosso bom caminhar, ok? No 5º, ele diz assim, a alma traz consigo o próprio castigo ou o próprio prêmio. A alma, não é o outro, não é o vizinho, não é a minha sogra. A nossa alma. A alma traz consigo o próprio castigo ou o próprio prêmio, onde quer que ela se encontre, sem a necessidade de um lugar circunscrito. Então, onde está o céu e o inferno? Dentro de cada um de nós. Esse é o céu e o inferno, dentro de cada um de nós. E aí no 8 diz assim, ó, a justiça de Deus é infinita e leva em conta com muito rigor o bem e o mal que se pratica. Tá? A justiça é infinita. Não há uma única ação má ou um único pensamento que não tenha consequências fatais, assim como não há uma boa ação, um bom impulso da nossa alma, ok? Deus, ele vai nos dando a oportunidade. Quem vai determinar se chega ou não, somos nós, ok? No 15º ele fala, uma condição que sempre acompanha os espíritos inferiores é a de não conseguirem ver o fim da situação em que se encontra. Por isso que muita gente fala, então eu vou sofrer para sempre. O meu sofrimento é eterno. Nós é que determinamos isso, não Deus. Se eu quiser continuar errando, o meu sofrimento vai se tornando eterno. Tudo bem? O 18º fala, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes,
porque perturbariam a harmonia desses mundos. Lembra que a gente sempre fala, vamos acertar agora, essa é a melhor encarnação, porque nós não sabemos se vamos reencarnar novamente aqui. Porque aqui, provavelmente, nós colocaríamos o planeta em desarmonia. Então, muito cuidado. Agora, o 20 é muito bonito, ele diz assim, seja qual for o grau de perversidade ou inferioridade, Deus jamais abandona os espíritos. Então, se nós estivermos aqui, se nós estamos aqui, ou acolá em outro orbe, em outro planeta, Deus nunca irá nos abandonar. Tudo bem? E no 29º diz, a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E o 31º diz, é na vida terrena que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores e que põe em prática as decisões que tomou na vida espiritual. Lembra que a gente falou? Tá? Vamos no arrependimento, a expiação, a gente vai colocar em prática agora a reparação. Então, o que ele fala? Onde é que a gente repara? Aqui na Terra. É aqui que nós temos que reparar. No mundo espiritual, nós vamos nos preparar, mas aqui nós vamos reparar. Tudo bem? Vamos lá. E no 33º, ele diz assim, ó, apesar dos sofrimentos dos espíritos imperfeitos, que todos nós somos, todos, o Código Penal, ou o Código de Reparação da Vida Futura, pode ser resumido em 3 princípios. Quais são? Expiação, arrependimento e reparação. Tudo que a gente já começou, o 33º artigo do Código Penal vem nos trazer. E ele fala, esta é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, tanto na terra quanto no céu. Tá? É isso que ele vem falar. E aí tem várias histórias, né, que eu sugiro que a gente possa, com o tempo, lê-las em casa. Tá? E aí ele fala assim, olha, podemos deixar de fazer uma viagem neste mundo, mas nem ricos e nem pobres podem deixar de fazer essa passagem. E se ela for dolorosa, nem a posição social e nem a fortuna podem suavizar a nossa amargura. Então, vamos acertar o nosso passo, vamos acertar o nosso prumo, porque é a hora, né? Antes que a hora chega, porque a viagem tem ida e tem volta, tá bom? E aí ele fala, olha, o Código Penal da Vida Futura é fonte de interessantes reflexões em torno da lei de ação e reação, causa e efeito. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, reparar e amar. E depois voltarmos para casa. Olha como os nossos pais, os nossos avós já sabiam sobre essa lei de ação e reação, causa e efeito. Quem planta vento, colhe tempestades. Não é assim que os nossos avós e os nossos pais nos ensinaram? Se nós plantarmos ventos aqui, nós vamos colher tempestades. E, para terminar, ele diz, né, que o Código Penal da Vida Futura, único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta, está no repará-lo, desfazendo-a no presente. Agora, o presente é o momento da gente atenuar ou reparar. E ele fala, quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estão a caminhar com eles. Deu para entender? É agora. É abraçar, é reparar, antes que a gente vá para o mundo espiritual cheio de marcas. Tudo bem? Só que, como eu digo, a nossa doutrina, ela vem nos chamar a atenção, a reflexão, mas ela vem trazer o consolo.
Porque o próprio Jesus nos disse, né? Eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? A nossa doutrina espírita. Então, como consolo, a gente trouxe uma música. Cadê o Lu? A gente trouxe uma música. Lu, você está aqui, graças a Deus. Nós vamos trazer brevemente, uns 2 minutinhos, certo, Neuzinha? Música linda de consolo para todos nós, para nós sairmos daqui melhores do que quando aqui adentramos. Vamos lá. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor
te alcançará. Te alcançará. Força e coragem, que a mão de Jesus se estenderá. É isso, meus irmãos. Uma boa noite, um bom retorno aos lares. Que Jesus nos ampare e nos proteja e esteja sempre com as suas mãos estendidas. Paz e luz a todos. Gratidão.